Aqui é a Súria, espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos e bem-vindas ao meu pequeno podcast improvisado. Eu digo improvisado porque não estava nos planos eu gravar esse conteúdo, mas algumas pessoas me pediram e eu achei muito interessante essa ideia. Hoje eu quero falar sobre TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Eu, na verdade, escrevi um pequeno artigo sobre isso no meu blog. O link está aqui embaixo para quem quiser ler junto comigo ou reler mais tarde. E me pediram para eu gravar esse conteúdo em áudio, que eu achei muito interessante, porque você pode ouvir em qualquer lugar e às vezes você tem preguiça de ler, né? Que eu entendo. Então vamos lá. Por que eu quero falar sobre TOC? Porque eu fui diagnosticada com TOC aos 25 anos de idade, tendo demonstrado sintomas claros, mas que passaram despercebidos pelos meus pais e profissionais desde os 8 anos de idade. Em média, uma pessoa com TOC pode levar até 17 anos para receber o diagnóstico correto. A fonte é NOCD. O link está no artigo. E isso acontece porque o TOC não é exatamente o que você viu nas séries ou nos filmes, e os portadores, entre aspas, podem ter muito medo e até vergonha de falar sobre os seus sintomas. Então vamos primeiro começar com algumas perguntas. Você já se perguntou mais de uma vez se você trancou a porta ou desligou o fogão? Você já se aproximou de uma janela em um andar consideravelmente alto e pensou, e se eu pular? Você, ao ter uma dor de cabeça, já se questionou, será que eu tenho um tumor no cérebro? Todos esses pensamentos que aparecem de repente, nem sempre por um motivo lógico, são chamados de pensamentos intrusivos. Quando esses pensamentos intrusivos se tornam tão repetitivos, frequentes, causando angústia, ansiedade e medo, tomando pelo menos mais de 1 hora do seu dia, significa que eles se tornaram obsessivos. Para se livrar desses pensamentos incômodos e até assustadores, é possível que você comece a fazer pequenos rituais ou a desenvolver manias, entre aspas, como conferir mais de uma vez se a porta está trancada, evitar pisar no ladrilho branco da calçada listrada, fazer orações repetidamente pedindo para que você e seus familiares estejam seguros e protegidos, ir ao médico mais de uma vez em um curto período de tempo para se certificar de que você não tem um tumor no cérebro, mesmo que todos os exames já tenham te comprovado que você não tem. Esses comportamentos repetitivos são chamados de compulsões. Eu acabei de te apresentar o que eu gosto de chamar de tríade do TOC, entre aspas. Então, número 1, pensamentos intrusivos. 2, o segundo ponto, obsessão. Terceiro ponto, compulsão. Esses 3 pontos são o que caracterizam o TOC. Então, vamos imaginar que você sofre com um TOC. Primeiro, você tem um pensamento intrusivo. Será que eu tranquei a porta? Então, você volta até a sua casa, confere a porta e vê que ela está trancada. O sentimento que se segue é de alívio. A ansiedade diminui, os pensamentos se acalmam e então o pensamento volta. Será que eu tranquei a porta? Esse pensamento acabou de se tornar obsessivo, porque ele se repete, mesmo você tendo visto com seus próprios olhos que a porta está de fato trancada. Você volta à sua casa e confere a porta novamente. Na tentativa de diminuir a sua ansiedade e medo, você toma uma ação, conferir a porta de novo. Agora você está fazendo uma compulsão. Você, enfim, consegue parar de conferir a porta. Em casos severos, a pessoa pode não conseguir parar. Então ela perde o ônibus, chega atrasada no trabalho, em alguns casos nem consegue ir ao trabalho porque o ciclo se tornou intenso demais e ocupa todo o tempo desse indivíduo. Então vamos lá, agora você chegou no trabalho. No meio da reunião você pensa, mas será mesmo que eu tranquei a porta? E isso se repete ao longo de boa parte do seu dia, causando angústia, ansiedade e ou medo. Agora, deixa eu te contar um segredo. Existe um pensamento por trás do pensamento. O que causa ansiedade e medo nessa situação é que algo ruim pode ou vai acontecer, se você não trancar a porta de casa, nesse exemplo. Às vezes, o pensamento pode até ter um pouquinho de lógica. Se eu não trancar a porta, vão invadir a minha casa e roubar tudo. Eles podem não ter relação nenhuma com a lógica. Se eu não trancar a porta, a minha mãe vai morrer.
E a mãe pode morar em qualquer outra casa, em outro estado, em outro país, mas de alguma forma esse pensamento se conecta ao que pode acontecer a ela. Eles podem se tornar muito catastróficos. Se eu não trancar a porta, assassinos estarão à minha espera na cozinha quando eu chegar. Serei assassinado hoje à noite, tudo porque eu não tranquei a porta. Mas eu tranquei. Ou será que eu não tranquei? E se a chave está com problema e não trancou a fechadura? E por aí vai. Os pensamentos são infinitos, irracionais, tomam proporções enormes e não param. Podem durar o dia inteiro, a semana inteira, meses ou anos. Então, veja só. O toque está sempre relacionado a um pensamento ruim, a um desfecho catastrófico que causa ansiedade, angústia e medo. Isso quer dizer que quando você evita pisar no ladrilho branco da calçada listrada, mas isso não causa ansiedade, não está conectado a um pensamento catastrófico que causa angústia ou medo, você não tem toque. Você tem uma mania, um hábito. Se você conta os azulejos da sua cozinha várias vezes, mesmo sabendo que são 60 peças, mas isso não te causa ansiedade e não está relacionado a um pensamento sombrio, você tem uma mania. O mesmo vale para quem não aguenta ver a louça suja na pia, quadros tortos na parede e até para quem tem medo de germes, vírus e bactérias. Mas sim, você pode ter medo de germes, vírus e bactérias e ter toque. Seria mais ou menos assim. Pensamento intrusivo. E se eu peguei AIDS quando eu toquei na maçaneta da porta no escritório? Perceba que esse pensamento é um tanto irracional e a pessoa pode ter esse pensamento mesmo sabendo que a AIDS se pega somente através de relações sexuais e contato com o sangue de uma pessoa contaminada. Então vem a obsessão. O pensamento se repete, se repete, se repete, se repete. Você refaz a cena na sua cabeça, tentando contar por quanto tempo você segurou a maçaneta e se isso foi tempo suficiente para você contrair o vírus. E os pensamentos viram uma bola de neve infinita e catastrófica. Você sente muita ansiedade e medo. Compulsão. Você lava a mão incessantemente, depois passa álcool em gel, depois lava a mão de novo, depois cogita até usar luvas no trabalho. E as ações podem ser infinitas. E aí, por um momento, os pensamentos se acalmam, a ansiedade diminui e você sente alívio. Até que o pensamento volta. E a tríade se repete. Esse é o ciclo exaustivo do toque. E os temas são chamados de temas ou conteúdos, o assunto em questão que causa medo e ansiedade. Esses temas são muito variados. Você pode ter toque em relação a germes, a morte de um familiar, a sua própria morte, a morte dos seus bichinhos, do seu parceiro, da sua parceira. Ou então você pode ter pensamentos intrusivos, obsessões e compulsões relacionadas ao medo de machucar alguém fisicamente, ao medo até de matar alguém acidentalmente, ou então ao medo de estar louco, de não estar vivendo em um mundo real. E a lista é enorme. Existem alguns estudos e teorias sobre por que somos atacados, entre aspas, por diferentes temas. Mas isso eu vou explicar no próximo texto, no próximo áudio aqui do canal e do blog, porque essa conversa é longa. E lembrando que todos os seres humanos experienciam pensamentos intrusivos. A diferença de quem tem toque é que esses pensamentos se tornam obsessivos, repetitivos. Eles grudam na sua cabeça, ocupam horas do seu dia, causam angústia, ansiedade e medo. Se você, de repente, pensou que poderia se jogar na frente de um carro sem querer, mas logo depois parou de pensar nisso e seguiu com a sua vida, você apenas experienciou um pensamento intrusivo. E só. Agora, se esse pensamento voltar a aparecer de novo, causando medo, ansiedade, atrapalhando o seu trabalho, a sua vida social e seus relacionamentos, você tem um bom indício de que pode ser toque. Lembrando que esse texto não deve ter a função de diagnosticar nenhuma pessoa. Afinal, eu não sou médica ou psicóloga, sou apenas uma portadora de toque que leu tanto sobre toque, como uma forma de compulsão, eu admito que eu vou explicar em outro momento, que eu cheguei até a desenvolver uma certa alegria em explicar o tema. Contudo, o autodiagnóstico tem a sua importância, quando serve de motivação para procurar um especialista e realizar o tratamento adequado, que envolve terapia comportamental cognitiva e, dependendo do caso, acompanhamento psiquiátrico com prescrição de medicação. O que acontece no nosso cérebro quando temos toque? Por que certos pensamentos nos atingem mais do que a outras pessoas? Por que desenvolvemos toque? E quais são os outros temas experienciados por outras pessoas? Eu pretendo falar em outros posts aqui no blog.
porque a conversa é mesmo muito longa, mas eu tô muito feliz que você chegou até aqui e agora já sabe diferenciar o que é toque e o que não é. E se você se identificou com algum ponto mencionado aqui no texto e quer saber mais sobre toque, eu deixei uma lista aqui embaixo com artigos de canais muito úteis sobre o assunto. Obrigada pela sua presença, a gente se fala em breve. Com carinho, Súria.